Você já se perguntou se você é feliz e não soube responder? Não porque você está deprimido ou porque a vida está um caos, mas é porque você não sabia exatamente o que responder quando faziam a tal pergunta de você é feliz? Como é que a gente sabe se a gente é feliz ou não? Porque eu acho que as pessoas, inclusive você e inclusive eu, a gente não sabe muito bem responder essa pergunta, né? A gente fala, você é feliz? E a gente pensa, né, o que me torna feliz? E aí, será que é o que eu sinto? Enfim, fica meio confuso. Mas eu acho que a chave aqui é entender a diferença entre alegria e felicidade. Porque geralmente a gente fala, né, de maneira coloquial, tipo, sei lá, quando você tá numa situação, né, onde você tá fazendo uma coisa que você gosta, fala, eu tô muito feliz. Quando você recebe uma surpresa boa, eu tô muito alegre, eu tô muito feliz. A gente usa a palavra feliz e alegre como sinônimos, né? Só que eles não são sinônimos. Eles são bem diferentes, na verdade. Não é bem diferente, mas eles são diferentes. Eles estão próximos no sentido de ser algo bom, mas entender que um é um sentimento e o outro é algo maior do que isso faz toda a diferença. E eu acredito que entender de fato a diferença desses dois termos é essencial para que a gente justamente seja feliz. Porque o que eu estou trazendo aqui é que a alegria, ele é um sentimento. Ele é algo que a gente vivencia diante de uma experiência boa. Então ele é de fato um sentimento como a tristeza, como a raiva, como a surpresa, como o medo, enfim. É a alegria. Tanto que, né, no filme lá do Divertidamente, não é a felicidade, é a alegria, certo? Só que a felicidade, ele é algo além disso, porque ele é uma conclusão. Ele é um modo de como a gente define que está a nossa vida. E isso é importante de entender, porque até mesmo o modo como a gente define que a gente está feliz, muitas pessoas seguem de maneira errada. Pensa só, a maioria das pessoas, talvez você, talvez eu, pensemos que ser feliz é quando a gente tem sentimentos bons e quando a gente não tem sentimentos ruins. No caso, a gente acredita que ser feliz é quando a gente, no momento atual, está experienciando um sentimento bom. E parece, né, que isso é felicidade. Teoricamente, felicidade é quando você está feliz. Mas quando a gente põe a felicidade nesse papel de conclusão reflexiva, né, e não simplesmente como algo que a gente sente, então ele não se resume só a isso. Beleza, a alegria é a presença de sentimento bom e a ausência de sentimento ruim, mas a felicidade é mais que isso. Porque se a gente for esperar para que a gente não tenha nenhum sentimento ruim, então a gente nunca vai ser feliz. Então felicidade é algo inalcançável, porque a gente sempre vai ficar tendo sentimentos bons e depois ruins, e depois bons, depois ruins, às vezes misturado. Nunca vai ser 100% um ou o outro. Então a felicidade não pode ser só baseada nisso. Quando a gente segue essa lógica do sentimento, né, de que a felicidade ele tem que ser o que a gente sente agora, a gente fica fazendo muito plano para quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Porque no momento atual, enquanto você não tem, você não sente essa alegria, você se considera sendo uma pessoa infeliz. Mas não é verdade isso. Aí, para agregar nesse pensamento, eu vou falar de um cara chamado Spinoza, talvez você já tenha ouvido falar. Ele foi um filósofo do século XVII, se eu não me engano, em que ele trazia dois termos, que um se chamava laetitia, que seria alegria, né? Que é realmente o afeto, de você se sentir capaz, é algo que te energiza, algo que te aumenta a tua potência, né? Seria o sentir alegre, sentir dessa maneira mais animada e com energia. E tem a beatitude, né, que a gente traduzindo seria a beatitude. Beatitude, que seria algo que é mais uma compreensão mesmo da nossa vida. Que é, como eu falei, é uma reflexão que a gente faz com uma conclusão, que é essa de ser feliz. Também tem um cara aí chamado Viktor Frankl, que ele foi um psicólogo aí do século passado, falava muito sentido de vida. Ele realmente falava que, tipo, uma vida feliz era uma vida que a pessoa reconhecia que tinha algum sentido. E se você pensa em sentido de vida, é sempre em relação a um direcionamento e não exatamente ter aquilo. Então uma pessoa que estuda para uma prova, porque ela quer passar no concurso, porque ela quer ter aquele emprego, ela teoricamente já está feliz, não é porque ela quer passar na prova vai te trazer alegria, mas o trajeto que ela já toma já tem imbuída de sentido, porque ela já tem um direcionamento e, portanto, ela já pode ser feliz por isso, por estar dentro desse sentido, por estar dentro dessa trajetória, por estar dentro dessa narrativa. Então, o Viktor Frankl também falava que a felicidade não pode ser o objetivo, né? As pessoas buscam muito a felicidade, vão atrás da felicidade, leem livros de como conseguir ser feliz,
Mas a felicidade não é algo que você alcança. Você pode alcançar a alegria, sim. Mas a felicidade é algo que surge diante dessa vida que você vive. E que principalmente é algo racional. É algo que você conclui. Porque as pessoas, né, como eu falei, elas acham que ser feliz é a presença de sentimentos bons e a ausência de sentimentos ruins. Mas, vou te falar uma coisa. Dá pra ser feliz apesar das coisas ruins. E esse é o segredo. As pessoas não entendem que a vida sempre vai ter coisas boas e coisas ruins, e coisas aleatórias e coisas planejadas, e pessoas presentes, pessoas que se vão, mas dá pra ser feliz em todos esses momentos, sabe? Até porque quando você pensa nos sentimentos negativos, né, a gente fala, só posso ser feliz quando eu não sentir raiva, quando eu não sentir tristeza, quando eu não sentir medo, mas todos eles têm uma função. Aliás, até o termo sentimento ruim não é bom de usar, porque denota que ele não é útil, denota que ele não precisava estar ali, mas eles são tão essenciais quanto sentimentos bons. É melhor dizer que eles são sentimentos desconfortáveis. Porque é isso, a gente sente um desconforto com a tristeza, com a raiva, enfim. Mas eles são ótimos, porque pensa que é pelos sentimentos ruins que a gente determina aquilo que é bom. É como se fosse a lua, né? A lua de noite, ela parece que brilha, ilumina a noite, mas a gente tem que lembrar que o brilho da lua, ele vem do sol. Todo o brilho da lua vem do sol. Então é interessante pensar também que todo o brilho dos sentimentos ruins vem da alegria. Pensa só, quando você fica triste com algo, é porque indica que algo não está certo. Indica que é alguma coisa diferente, mas também indica o que deveria ser, o que poderia ser. E é aí que surge a alegria. E é aí que surge a felicidade também. Porque é sobre entender o que esses sentimentos negativos estão trazendo pra gente e como que a gente pode agir perante eles para ir atrás dessa alegria que eles indicam. A raiva também. A raiva, ele te dá uma energia a mais, ele te enche de energia momentânea para você resolver algo que não está certo. Claro que às vezes pode ser de maneira explosiva e acabar atrapalhando mais, mas querendo ou não, o que ele está indicando? Isso aqui não dá certo, isso aqui algo tem que ser feito sobre isso. E o que tem que ser feito? O que vai mudar? O que você gostaria que fosse? E é aí que está a fonte da sua alegria. A resolução dessa raiva em questão da transformação do seu ambiente vai te trazer aquilo que te alegra. Então, nesse ponto, a raiva é ótima. O medo é a mesma coisa. O medo nos protege a gente daquilo que a gente não quer que aconteça com a gente. Então, é sobre a evitação de perigo e a manutenção daquilo que já está bom. Se eu estou andando por aí e eu vejo um cachorro raivoso, eu gostaria de manter as minhas pernas, meus braços de maneira saudável, né? Que seria sem mordida de cachorro. Então eu vou usar do medo para evitar qualquer final ruim e continuar na minha segurança, que é algo que é bom, que me traz alegria. Então, se você começar a ver os sentimentos negativos dessa forma, de que eles não só simplesmente são coisas ruins de sentir, e sim que eles são indicativos de alegria, a gente vai conseguir muito mais se aproximar dessa ideia de felicidade. Além disso, tem uma outra ideia muito interessante que eu gosto de pensar de felicidade, é que, como eu falei, né, não importa se você tem sentimentos bons ou ruins presentes na sua vida, você pode ser feliz. Mas será que você consegue ser feliz em qualquer fase da sua vida? E eu acredito que sim, porque existem diferentes tipos de felicidade. Isso é outro erro que as pessoas cometem. Geralmente elas acham que só existe um jeito de ser feliz. Quando eu tiver essa única coisa ou essas únicas coisas, aí sim eu vou ser feliz e não tem nenhum outro modo de eu ser feliz. Sendo que isso é mentira. Tem muitas outras coisas que podem nos trazer alegria, que podem trazer sentido e que eles podem existir durante toda a nossa vida em fases diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Eu, por enquanto, tenho 24 anos e eu tenho o sonho de ser pai. Eu tenho muito esse sonho, sempre quis ter filhos e eu sinto que eu seria muito feliz ensinando eles, vendo eles crescerem, se desenvolvendo, construindo sua personalidade, sua identidade, vivendo a vida deles. E eu poder fazer parte desse crescimento, de poder ensinar, de presenciar eles aprendendo e crescendo seria algo incrível. Mas eu não tenho filhos agora. Isso quer dizer que eu sou triste? Não. Porque eu sei que atualmente na minha fase de vida eu estou vivendo outras coisas que se condizem em outras felicidades. Beleza, eu sou um homem solteiro, eu não tenho filhos, então eu tenho uma liberdade. Eu ainda posso ir pra lá, eu posso ir pra cá, posso seguir com os meus projetos. Eu não tenho que arcar ainda com a responsabilidade de ter um filho, de cuidar de uma criança. Então quer dizer que eu sou feliz agora e depois eu não vou ser?
Não, eu vou ser feliz nas duas fases. Talvez eu seja igualmente feliz nas duas fases. A questão é que não importa como eu esteja, sempre vai ter motivos de alegria. Porque as pessoas focam muito nos momentos ruins, muitos nos sentimentos ruins, mas eles coexistem, as coisas boas e as coisas ruins. E é entender a parte que eu tô. Eu sei que agora, no contexto que eu vivo, eu não seria capaz de cuidar de uma criança. Eu não tenho os recursos para cuidar de uma criança. E tá tudo bem. Não quer dizer que eu não seja feliz agora. Eu aproveito a minha vida do jeito que eu posso. Do mesmo jeito que eu vou aproveitar a minha vida do jeito que eu puder quando eu tiver filhos. Que eu vou ter outra alegria, eu vou ter outra fonte de alegria. Então não é como se fosse um tipo, agora eu não tenho nada e eu tô sempre com a ambição de conseguir aquilo que vai me deixar feliz. É claro que eu tenho a ambição de ter filhos um dia, de ter os recursos necessários para ter filhos um dia e que eu trabalho hoje pensando nisso. Mas isso não tira a minha felicidade, porque a minha felicidade não tá no futuro. Ela tá agora. Na verdade, ser feliz é sempre agora. Você pode falar que era feliz antes ou que vai ser feliz depois, mas a vivência da felicidade é sempre no presente. Então, você não pode ficar postergando pro futuro ou sentenciando ela no passado. Ela só existe agora. Então, para um pouquinho assim. Não sei como é que você tá vendo esse vídeo, se você tá lavando louça, se você tá realmente prestando atenção, mas enfim, olha em volta. Não, sério. Olha fisicamente em volta do lugar onde você está, mas também olhe em volta da sua vida. Veja as pessoas que estão presentes, se você está fazendo algum curso, se você está trabalhando, se você está num relacionamento ou não, se você tem filhos ou não, se você não tem planos ou se você já tem um plano em ação, se ele está no início, se ele está no meio, se ele já está quase finalizando. Quais são as músicas que você gosta de escutar? Quais são as coisas que você tem acesso em questão cultural, de feira, de ambiente? Quais são as atividades que você gosta de fazer? Como é que tá o seu corpo agora? Como é que tá o seu cabelo? Como é que tá a sua pele? Como é que tá a sua altura? Como é que são as roupas que você se veste? Olha em volta. Você percebe que tem coisas que você não gosta muito, tem coisas que poderiam ser melhores, mas tem coisas também que são ótimas, tem coisas que você sente saudade, tem coisas que você não vê a hora de viver, mas a questão é, essa é a sua vida agora de maneira completa. Vai ter sentimentos ruins, vai ter sentimentos bons, mas no final, a questão de ser feliz é praticamente uma decisão. Eu falo praticamente porque, é claro, a gente não tem poder de decidir tudo. Mas a felicidade, como ele é uma constatação, ele vem da reflexão. E a reflexão vem da ponderação das coisas que você vive. Então, depois de você olhar tudo isso que eu te pedi, me diga uma coisa. Você é feliz?